Bem, vamos conversar um pouquinho? Então, no outro vídeo eu falei a respeito de como eu conheci as Testemunhas de Jeová, como eu iniciei meu estudo, até o ponto de eu me tornar publicadora não batizada, que é como se fosse uma prima distante, porque você só se torna irmão quando você se batiza na água. Bem, um publicador não batizado é uma pessoa que está ali para aprender. Ela pode sair no campo com seu instrutor, ela pode acompanhá-lo nos estudos, ela pode frequentar as reuniões e só não pode tomar a dianteira, tomar a posição de querer dirigir os estudos ou de opinar demais, porque ela não foi designada ainda como uma testemunha de Jeová. Então, para que ela possa fazer isso, ter os seus próprios estudos e se desenvolver, é necessário que ela faça ajustes na vida dela. E quais são esses ajustes? Esses ajustes são no modo dela se vestir, no modo dela falar, nas companhias que ela tem, nos relacionamentos que ela tem, na rotina diária, no trabalho, na vida em sociedade. Então a pessoa, para que ela possa dar os passos para o batismo, ela precisa se ajustar. O meu caso não foi diferente das outras pessoas. Logo no começo do estudo, a minha instrutora sempre falava das roupas, da postura que você tem que ter, tudo com muito amor, muito carinho, tudo demonstrando honra e glória para Jeová. Como eu já disse no vídeo anterior, a presença delas era uma coisa muito interessante, porque eu fui criada no lar cristão e eu achava elas muito diferentes do que eu considerava como cristã. E eu sempre ouvia falar que as cristãs não podiam pintar os cabelos, não podiam usar brincos, maquiagem e outras coisas. E isso também me incomodava muito, porque eu achava uma coisa desnecessária. Era muita exigência para as mulheres. Então eu tive que também fazer os meus ajustes. Por quê? Porque embora tendo sido criada numa família cristã, eu não concordava com as atitudes deles. E eu tinha um modo de vida, um estilo muito diferente deles. Até por, talvez, pode ser considerado meio como rebeldia, não sei. Mas era assim que as pessoas falavam, que era um modo rebelde. E então, para mim, um passo muito delicado de ajuste foi com relação às minhas roupas. Por quê? Porque embora eu não tivesse o costume de usar roupas vulgares e indecentes, eu tinha um estilo muito diferente. Eu tive a infância, a pré-adolescência, a adolescência e a juventude toda voltada para o estilo de heavy metal. Então eu era metaleira, eu sempre gostei de rock. Então todo o meu estilo, todas as minhas roupas eram pretas, absolutamente todas. Não tinha roupas rosas, não tinha roupas de florzinhas, não tinha vestidos, não tinha roupa social delicada, essas coisas que tornam uma mulher mais feminina. Se você encontrasse comigo na rua, passaria para o outro lado da calçada e provavelmente andaria mais rápido, porque meu estilo de roupa era uma coisa meio diferente, né? Não tinha os cabelos desta cor, eu pintava eles de preto. E infelizmente eu não tenho fotos daquela época para mostrar como que era o antes e o depois. Mas tentem imaginar. Você já deve ter visto um metaleiro por aí e sabe muito bem como é que eles se vestem. Então, eu tive que fazer as minhas mudanças com relação a isso.
Eu tive que aprender a ser mais delicada, mais feminina, com mais presença, né? E também no meu comportamento. Eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Então, por eu ter a minha vida particular, eu sempre me estressei muito fácil. Então, eu explodia por qualquer coisa. As respostas eram na lata, como se diz, e eu precisava serenar, porque uma pessoa que quer servir a Jeová, ela tem que ser mansa, cautelosa, bondosa com as pessoas. Não que eu não fosse, mas era uma pessoa muito elétrica. E depois de tudo que me aconteceu, eu me tornei muito mais elétrica ainda. Então, as minhas roupas tiveram que ser mudadas. Eu tive muito apoio das irmãs, elas me deram muitas coisas. Eu ganhei vestidos, saias, roupas, sapatos, acessórios, bolsas, até bijuterias para usar no serviço de campo eu ganhei. E isso antes de ser batizada. Posso dizer que bem antes de ser batizada. E eu tinha sempre irmãzinhas que davam dicas, orientações, e eu passei a me adaptar, porque embora pareça uma bobagem, para mim usar saia na rua era uma coisa assim de outro mundo. Não era eu. Mas com o tempo eu fui me acostumando, hoje em dia já não tenho mais essa coisa com isso. Embora ainda goste do preto, também consigo usar outras cores, outras estampas, outros modelos. E também, por causa do meu estilo de vida, nesse ponto, eu tive que jogar também as minhas coisas fora. Eu tinha muitas coisas, eu tinha CDs, eu tinha pôsteres, eu tinha livros ocultistas, eu tinha os meus materiais de ritualística, eu tinha coisas, relíquias que eu havia ganhado. Então, muita coisa de muito valor, coisas únicas, peças autografadas de ídolos do metal e coisas desse tipo. E eu tive que jogar tudo fora. Eu abri mão de muita coisa, joguei muita coisa fora, e coisas que eram caras, coisas que me custaram muito dinheiro, muito esforço, muito sacrifício. Alguém pode dizer assim, coisas materiais. Sim, mas tinha um pouco da minha história, um pouco da minha personalidade. E eu tive que jogar todas as minhas coisinhas no lixo, porque eram consideradas coisas do demônio, coisas satânicas. E eu fiz. Eu achei que estava fazendo algo que fosse certo. Então, eu fiz. Bem, com essa mudança também tinha a mudança com relação a amizades. Bem, eu nunca tive muitos amigos com o estilo de vida que eu tinha comigo. Eu era uma nerd, metaleira, e tinha uma única amiga, tenho uma única amiga, que essa é realmente a minha amiga, porque nós nos conhecemos na 8ª série. E mesmo depois de eu ter entrado para a organização, ela se afastou naturalmente, foi cuidar da vida dela. E depois que eu saí de lá, nós nos reencontramos e a nossa amizade foi retomada como se nada tivesse acontecido. E somos hoje mais amigas do que antes. Então, eu considero ela como a minha irmãzinha do coração, porque uma amizade que dure mais de 20 anos, sem atrito, sem guerra, sem briga, é uma coisa rara de se ter. E era a minha única amiga. Então, não tive problemas em me apartar da sociedade, porque eu já fazia isso naturalmente. Eu já não gostava de certos locais, eu não participava das bagunças, de festas, de locais muito cheios. E eu gostava de estudar, eu gostava de me concentrar em coisas que eu precisava preencher minha rotina. E então foi fácil.
mudar essa página, né? Com relação também às festividades, por exemplo, eu tive que jogar as coisas, os enfeites de Natal da minha mãe todos no lixo, porque minha mãe era apaixonada pelo Natal. Ela decorava tudo, ela preparava tudo, fazia toda aquela coisa arada de Natal, e a minha responsabilidade era limpar o ambiente e decorar. E ela fazia todo o cenário, fazia comida, né, esperando o povo para vir comer. Depois que elas morreram, não tinha mais clima para Natal. O Natal passou a ser realmente uma coisa muito triste. E a gente deixou de comemorar o Natal. Então eu aproveitei a deixa, já que não era uma coisa legal, eu risquei o Natal da minha agenda. E também eliminei todas as decorações de Natal que tinha. Então para mim foi algo simples, né? Era mais um motivo para não participar. A mesma coisa os aniversários. Aniversários para mim sempre me remetiam a situações desagradáveis, problemas, brigas, e eu não tinha a compreensão do que era ter um aniversário feliz e contente, se você consegue me entender. E então para mim tirar essas festividades não foi um desafio, não foi tô fazendo algo diferente. Não, para mim foi normal, já tinha aversão naquela época a essas festividades. Depois que eu saí, que eu estudei sobre o assunto, que eu vi a importância e o significado maior que existe por trás dessas festas, eu entendi que não tinha nada a ver, que o que a torre realmente prega é bobagem, né? Se você comemora ou não comemora é uma questão sua. Hoje eu comemoro o Natal com um outro objetivo e eu decoro minha casa, eu ponho meus enfeites, amo os pisca-pisca, e a mesma coisa com o aniversário. Embora eu não goste de muvuca, eu mesmo faço a minha decoração de aniversário e comemoro meu aniversário singelamente. E com relação também a posicionamento político. Eu não sei se você sabe, mas as testemunhas de Jeová, elas não se envolvem na política em nenhum aspecto. Também não participam de atividade social. Então elas não prestam caridade, elas não fazem caridade para as crianças carentes, para os idosos, para os animais. Elas não praticam esse tipo de atividade. E a alegação delas é que a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa para que ela possa ter uma vida digna é o conhecimento que conduz à vida eterna. Então, se você prega para as pessoas, já é uma caridade, já é uma coisa assim enorme. Lembro de que eu relutava muito para não ajudar as pessoas na rua, e porque a gente sempre foi ensinado a contribuir com o próximo, ajudar o próximo naquilo que era necessário. E às vezes a gente tinha que manobrar a situação para que não parecesse que estávamos fazendo caridade para os outros, se você me entende. Por causa do medo, do receio de que alguém pudesse ver você praticando alguma coisa e viesse a comentar com outra pessoa, e aí não ia dar bom. E eu mesmo sendo estudante, ainda não batizada, eu tinha essa noção. Então, como diz o texto, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E então eu agia da mesma forma. Eu achava importante acho, na verdade, né, importante você ajudar as pessoas, é importantíssimo. Estamos no mundo para isso, para nos ajudar uns aos outros. E esse ato de negligenciar as outras pessoas era uma coisa que eu não entendia direito, até que eu passei a compreender um real motivo por trás. Bem, questões políticas não votam,
Então, eles não têm consciência política, eles não participam de lado nenhum político. E quando você vai votar, você tem que votar em nulo ou em branco, para que você não participe da política, só que as pessoas não sabem que esse voto nulo e em branco vai geralmente para o candidato que está ganhando. Então, tecnicamente, você vota sem saber que está votando. Mas, para a Testemunha de Jeová, isso é algo impensável, você defender um partido político ou os governantes deste mundo que está prestes a acabar, porque vai vir o tão temido Armagedon e vai varrer toda a população e só vai sobrar eles. Só eles serão poupados da destruição. Tá. Bem, eu fiz os ajustes. E deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Sim, tem um ponto importante. Com relação aos seus relacionamentos. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma vida conjugal sem estar casado, ela precisa se casar com a pessoa com quem ela se relaciona, porque não é permitido dentro da organização manter relacionamentos sem estarem devidamente casados. E também não é permitido a conduta homossexual. Casais do mesmo sexo conviverem juntos ou ter qualquer tipo de intimidade. Também não é permitido algumas práticas e ações que são realizadas em particular dentro de 4 paredes, se você me entende. Pelo menos naquela época não era permitido, não. Hoje em dia, a organização recebeu uma luz e liberou alguns aspectos dentro da vida conjugal para serem praticadas e deixou como questão de consciência. Mas isso lá atrás foi motivo de muitas pessoas serem desassociadas, de pessoas ficarem deprimidas, de pessoas até mesmo chegarem a desistir da vida por causa de questão de praticar tal atividade e ser descoberto e ser condenado então tem esses detalhezinhos também. E isso tudo é considerado antes de você batizar. Não é depois, é antes. Então o seu instrutor, a sua instrutora, ela vai contar para você algumas coisas de maneira suave, sutil e vai explicar algumas coisas, muitas dessas que eu já falei aqui, que eu fiz os ajustes, ela vai sondar como você age e vai moldar a sua personalidade conforme for necessário. Só lembrando que essas pessoas, elas não agem por livre e espontânea vontade, elas seguem uma cartilha, elas seguem uma orientação vinda dos governantes que controlam elas. E não são só os 8 senhores que se chamam o corpo governante. Acima deles há uma grande estrutura de poder invisível que controla eles, para que eles possam assim controlar as testemunhas de Jeová em todo o mundo. Então, não é simplesmente a livre e espontânea vontade da sua instrutora. Ela está seguindo orientações. E você está sendo ensinado para passar a outra pessoa também estas orientações. Bem, isso tudo antes do batismo. Fiz os meus ajustes, questões resolvidas. Minha instrutora viu que eu tinha feito toda a tarefa, então me levou para o ancião, me apresentou como possível batizando. O ancião avaliou a situação toda e permitiu que eu recebesse o livro chamado Organizados para Fazer a Vontade de Jeová. Dentro do Organizados, você tem a primeira parte que vem explicando o que é a organização, os seus setores, o que é um superintendente, o que é um pioneiro, o que é um ancião, o que é servo ministerial, os vários setores, departamento, Betel, Giliard e etc.
E do meio para o final vem as perguntas. São 180, se eu não me engano, eram 186, 183 perguntas que deveriam ser consideradas para o batismo e teriam os textos correspondentes. Então eles pegam essas perguntas, eles dividem em 3 bloquinhos e dividem para 3 anciões diferentes considerarem com você. Então eu já estava no ritmo, eu estudei todo o livrinho, li todo aquele passo a passo, estudei todas as perguntas bonitinho, porque eu já disse que eu realmente leio as coisas, eu não passo os olhos por cima, eu leio, analiso, pesquiso a fundo, verifico, mesmo com a minha consciência não estando funcionando direito, eu estava naquela função automático, né? Mas o meu emocional não estava no lugar ainda. Ela iria voltar, mas quando ela fosse voltar, realmente a coisa ia ficar muito séria. Quando a ficha caísse, quando a ficha caiu e eu percebi onde estava, a coisa ficou muito séria. E eu cumpri, li, fui para consideração com o primeiro ancião no Salão do Reino, e só ficou eu e ele. Né? Como eram 3 pessoas que eu confiava e conhecia as histórias e que tínhamos muito respeito um pelo outro, eu não senti problema de ficar sozinha numa sala com um senhor me fazendo perguntas. Não me senti desconfortável, até porque a minha postura e a minha presença não permitia ousadias, se você me entende. E então fomos fazer a consideração. Ele fez as perguntas básicas do que tudo que eu já tinha aprendido, do que eu entendia da organização, aquela coisa bem basiquinha, tipo de criança. Passei na primeira fase. Fui para a segunda fase no outro dia com outro ancião. Aí nessa segunda fase vem perguntas profundas de princípios que não deveriam mudar, mas que andam mudando ultimamente. Como a imortalidade da alma, o uso do sangue, a imoralidade e a questão de Jesus, a soberania de Jeová. E eu lembro que ele perguntou para mim a quem deveríamos obedecer e eu respondi a Cristo. E ele fez uma cara muito feia. E ele perguntou para mim, por que você está respondendo assim? E eu disse para ele, com base bíblica, o texto diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único capaz de nos tornar bons exemplos. Então ele é o único capaz de ser o nosso líder. E ele não gostou muito da minha resposta. Mas como estava naquela empolgação de passar logo para a terceira etapa, não levamos este detalhe a sério. Ele fez outras perguntas, trocou o assunto e eu nem percebia a bandeira vermelha levantando e apitando. Bem, passei na segunda fase, respondi muitas perguntas e só havia um questionamento, então passou batido. Terceira fase, outro ancião no Salão do Reino, considerar as perguntas, e as perguntas eram muito pessoais. Ele queria saber da minha vida pessoal, o que eu já tinha feito e o que eu não tinha feito, se eu tinha tatuagem, se eu tive relacionamentos, se eu tinha vícios, se eu bebia, se eu fumava, se eu usei drogas, se eu tinha passagem na polícia, como que era meu comportamento em casa, como que era minha pessoa perante os vizinhos, os parentes e perante os irmãos da congregação, se eu tinha algum tipo de inimizade com alguém, e perguntas muito pessoais, muito íntimas, que considero que certas perguntas não devem ser feitas a ninguém, porque é de fórum íntimo, mas foram feitas. Como eu nunca tive segredos a guardar, eu respondi todas elas bem claro, deixei bem claro muita coisa. E então não tem motivo
não tinha motivo de preocupação, porque eu respondi tudo muito bem respondido. Passei o terceiro nível, já estava aprovada. Os 3 me deram permissão e disseram que eu estava qualificada para me batizar. Então, isso foi motivo de alegria para minha instrutora, e na próxima assembleia eu iria me batizar. Uma coisa importante é que eu deveria aprender o que deveria usar no dia do batismo, e ela deveria me explicar qual procedimento, e ela fez isso. Então ela me explicou que eu deveria usar uma roupa escura por baixo e uma blusa por cima, para não parecer mais do que deveria, visto que eu iria ter que mergulhar dentro de uma piscina para efetuar o batismo. Acho que todo mundo já viu um batismo cristão, sabe como é, né? A imersão completa da pessoa na água. E aí pronto, estaria batizado. E a assembleia é uma reunião que é feita de tempos de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, num dia no final de semana, no sábado. E você passa o dia inteiro lá, você chega às 8, tem um intervalo meio-dia, de 1 hora para o almoço, e o resto da tarde você fica lá até as 5 da tarde, com palestras, simpósios, estudos, entrevistas e etc. Então o discurso do batismo geralmente é antes do almoço, e você senta no meio, tem uma assistência de mais ou menos uns 5.000 pessoas atrás de você, e você fica bem no meinho, assim, no grupinho com as pessoas que vão batizar. E ali o irmão está lá em cima da tribuna. A tribuna é o palco, e ele faz o discurso, faz mais 2 perguntas de afirmação. Ele pergunta para você se você aceita ser orientado pelo Espírito de Jeová por meio de Cristo Jesus, se aceita receber o alimento fornecido por eles, pelo escravo. Também pergunta se você aceita ser testemunha de Jeová e ser representante dele na terra para cumprir o seu ministério. E as respostas foram sim, eu respondi, eu e acho que mais de 60 pessoas que estavam comigo. E naquele grupo, né, não havia só uma congregação. Quando nos reunimos lá em Vargem Grande, vai várias congregações diferentes, são circuitos, são várias congregações no mesmo local. Então é uma mistura de pessoas de diferentes locais. Também é um lugar que o pessoal gosta de ir, porque é a única oportunidade que se tem de conhecer pessoas diferentes e pessoas teocráticas. Então, dessas assembleias, desses congressos, sempre saem relacionamentos entre eles. Você acaba conhecendo muita gente diferente, que não faz parte da sua rotina ali, que são pessoas de outros locais, que são testemunhas de Jeová, e muitas vezes você consegue avaliar se são pessoas fiéis ou não. Então é o melhor lugar ali para eles poderem fazer seus flertes, né? E tem esse detalhe também. E eu concordei, né? Eu aceitei respondi o sim. E aí nós levantamos, fomos lá para um cantinho, e é uma sala assim que você entra, vai pro banheiro, troca de roupa, volta na fila para descer para a piscina. Tem os irmãos designados lá para te receber, eles te imergem na água, você volta e está batizado, acabou. Aí quando você sai da piscina, tá lá toda a sua congregação esperando você para te recepcionar como uma nova irmã, membro da congregação, e você recebe um bombardeio de amor assim inacreditável. Pelo menos comigo, 99% da congregação estava ali, então eu fui aceita por quase todos ali dentro. Então foi uma festa, uma alegria muito grande, e foi um bombardeio de atenção e de amor muito grande. Eu não sabia que seria a última vez que isso iria acontecer coletivamente, né? Coletivamente. Bem, depois
Depois do meu batismo, que a gente foi ainda lanchar, na hora do almoço, muitas risadas, muitos comentários, muita conversa. E foi um dia muito agradável, muito tranquilo. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Eu sabia que dali em diante a minha vida ia mudar. Mas eu não sabia que o paraíso que eu estava esperando ia se transformar num inferno. Um inferno não muito agradável. E então eu voltei para casa e fiquei pensando, será que eu fiz a coisa correta? Será que a minha escolha foi a melhor escolha mesmo? Mas já era tarde demais. Uma vez batizado, batizado está. Mas eu pensei, se não acontecer alguma coisa eu saio, né? Eu tinha essa consciência de que, mesmo intuitivamente, eu sabia que se acontecesse alguma coisa que não estivesse de acordo, eu não iria permanecer, porque os meus princípios sempre falariam mais alto. Então foi essa a experiência até o batismo. Eu vou contar depois como é a rotina, a minha rotina, como foi, sendo cristã batizada, e começar a contar como eu iniciei meu ministério, algumas coisas que aconteceram no ministério, e até chegar à razão e o motivo pelo qual eu saí. Por que eu contei todas essas coisas assim, desse detalhe todo? Porque para você entender o motivo que me fez sair de lá de dentro. Porque seria muito fácil eu chegar aqui, contar o motivo e você ficar achando que era, é coisa dela, é loucura dela, entendeu? Aí seria muito fácil julgar. Você conhecendo o passo a passo, tudo o que se desenrola e você conhecendo um pouco da minha personalidade, você vai entender por que e como eu consegui me libertar de lá de dentro e sair praticamente, não vou dizer que totalmente, mas uns 80% ilesa. Porque é uma coisa muito rara você sair de lá de dentro e você não surtar. Você conseguir renovar a sua vida, você conseguir reiniciar, reescrever as coisas. Então eu me considero realmente uma pessoa diferente ali, porque nem todo mundo que sai de lá de dentro consegue aguentar o tranco e conseguir retomar a sua vida em diante sem ficar pensando, eu larguei algo bom, se culpando por ter deixado aquele lugar. Eu não me arrependo de ter deixado, nem um pouquinho, em nenhum momento. E durante muito tempo eu agradeço, toda vez que eu me lembro eu agradeço a Deus por eu ter saído de lá. Foi a coisa mais impressionante, foi a prova de que Deus realmente existe. Assim, para mim, na minha vida, foi a prova máxima de que Deus realmente existe, que Ele consegue tirar você do lugar mais sombrio e te dar uma oportunidade. Então é a prova minha prova máxima de que Deus realmente existe, o Deus verdadeiro. Não o usurpador, que é esse aí, que prende você numa caixinha. O verdadeiro, aquele que te dá a liberdade para você fazer da sua vida o que você quiser, sendo consciente e responsável, que você vai prestar contas para ele, mas é isso entre você e ele, ninguém tem que se meter. E é isso. Aí no próximo vídeo eu vou contar mais alguns detalhes para que você tenha a base para entender os meus motivos de ter largado e entender como eu consegui sair. Porque não é uma coisa fácil. Quando você vê uma testemunha de Jeová, você vai olhar para ela de outra maneira. Você não vai achar que ela está ali sabendo, consciente do que está fazendo. Algumas estão, não muitas, algumas sabem. Mas a grande maioria, elas vivem hipnotizadas.
elas vivem em transe. E cabe a nós que saímos de lá, que estamos já fortalecidos e fortes para poder tentar arrancar o máximo de pessoas de lá de dentro e dar para elas a oportunidade delas poderem ter uma vida real, uma vida boa, né? E quando eu digo vida boa, não quer se dizer só em questões materiais, mas uma vida de aproveitamento, ela poder aproveitar a vida do jeito que ela achar que é conveniente para ela, que é um direito universal, um direito que todos nós devemos lutar por isso, o direito da gente escolher o que a gente quer para nossa vida e respeitando as coisas básicas, sabe? Então isso eu já falei demais, gente, e por hoje é só. A gente conversa num outro momento. Muito obrigada pela atenção, pela companhia, pelo apoio e até a próxima. A gente se fala. Até mais.